Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, né, no curso de Inglês Básico. Vamos dar início aí às nossas aulas EAD. Infelizmente, aí, por causa da pandemia, do coronavírus, né, o Covid-19, a gente vai ter que utilizar esse recurso. Mas, felizmente, nós temos uma plataforma boa e com a colaboração de todo mundo, eu acredito que vamos ter uma boa experiência aí durante esse período. Bom, então vamos começar, né? Primeiramente, eu gostaria de passar alguns avisos para vocês em questão em relação às aulas. Primeiro, para a gente ter um bom aprendizado da língua inglesa, é bom que a gente comece pela fala, né, pela oralidade, assim como no português, né, pessoal? Como é que a gente aprendeu a falar o português? A gente aprendeu escrevendo primeiro ou a gente aprendeu falando primeiro, né? Foi falando. Então, da mesma forma, a gente vai tentar essa mesma abordagem. Claro que a gente não vai ficar aí o mesmo período que uma criança fica para aprender a falar, né? De 3, 4 anos, até ela ter uma certa fluência, e então começar a ir para se alfabetizar, né? A gente já está alfabetizado, então a gente não precisa esperar esse tempo todo. Mas a gente tem que, sim, dar prioridade para o uso oral da língua, né? Outra evidência disso é que se você que talvez alguém conheça, né? Se você tiver a possibilidade de conversar com alguém que foi para os Estados Unidos, que foi para um país que fala inglês ou qualquer outra língua, desculpa, ou qualquer outra língua, vocês vão ver que a pessoa que passou aí uns 6 meses, né? Lá, 3 meses, ela conseguiu aprender uma boa quantidade da língua do país que ela foi, né? E às vezes ela nem sabe escrever nada. Então isso, claro que não vai ser o nosso foco, nós vamos ver os dois lados da língua, mas vamos focar na questão da oralidade, tá? E aí eu peguei um texto aqui na internet de uma professora, né, da professora Cíntia, que é um bom texto para a gente aprender aí o que? Os aspectos fonéticos e fonológicos da língua, tá? Ela utilizou para ensino médio, mas vai funcionar para a gente para a questão da introdução à língua, tá, pessoal? A gente tem, então, a língua, vamos ver então a língua, o aspecto fonético da língua inglesa, certo? Então, olha aí o que ela está dizendo, ó. Ela fala assim, ó, o tema em questão foi levantado na percepção dos estudantes de inglês para enfrentar o quê? As dificuldades na oralidade, tá? Muitos sons da língua inglesa não existem na língua portuguesa, tá? Então, isso aqui é um aspecto muito importante. E nós vamos abordar esses sons, tá? Que não estão presentes na língua portuguesa. Quando ela fala sons aqui, a gente pode substituir essa palavra aqui por fonemas, tá? Fonemas, que é aquela, não sei se vocês lembram das aulas de português, que é aquela unidade mínima do som, da língua, tá? Que produz algum sentido. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a palavra causa, né? Eu posso separar essa palavra em alguns fonemas, né? Então, causa, ó, eu tenho primeiro o fonema C, depois A, U, Z, A. A junção desses fonemas, então, cria essa palavra, né? Causa. E a gente escuta e a gente cria um significado na nossa cabeça. A partir do contexto e tudo mais, né? Aí a gente vai abranger. Mas o que eu quero que vocês aprendam e entendam já de antemão? A separar, a gente tem que aprender a separar o que está escrito do som que a gente está produzindo. Porque muitas das vezes o que está escrito, e se a gente utilizar o alfabeto como referência, a gente não vai passar o mesmo som para a letra. A prova disso é o próprio S, né? Ele pode assumir outros fonemas, né? Se ele estiver no começo da
palavra, por exemplo, a gente vai ter o som ao invés do som z, z, tá? Então a gente tem que entender, aprender a separar o que está escrito do fonema. E mais para frente eu vou apresentar para vocês o alfabeto fonético, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Dessa forma, é possível questionar a problemática de que e como trabalhar os aspectos fonéticos da língua inglesa. Então vamos ver. Aí aqui ela propõe uma atividade, né, que é para fazer um texto no formato limerick. Vamos chegar lá. Primeiramente, vamos lá, aqui tem a referência dela. Um aviso que ela deixa aqui que eu achei muito legal é que ela diz o seguinte: uma pronúncia correta é fundamental para evitar equívocos, satisfazer as suas necessidades ou simplesmente ter uma conversa agradável. Dominar a pronúncia do inglês demora algum tempo, por isso tenha paciência. Então ela tem toda a razão isso aqui, tá, pessoal? Não se dê por vencido e não deixe de rir de si mesmo quando cometer um erro, porque é natural, até porque, como eu já ressaltei ali atrás, alguns aspectos da língua inglesa, alguns fonemas não estão presentes na língua portuguesa. Então, é normal ter dificuldades e algumas combinações também não acontecem na língua portuguesa. Então, de novo, é normal errar. O importante é a gente não se dar por vencido e continuar tentando. É a prática que vai fazer a gente chegar lá, certo? E aí ela fala que as regras aqui também não são, né, exatas e infalíveis, ou seja, pode ser que funcione melhor para alguns, né? E aqui ela dá um exemplo do que eu já tinha falado. Ó, o mesmo grafema em inglês letter não corresponde sempre ao mesmo fonema em inglês sound. Isto é, não tem sempre a mesma interpretação e a mesma pronúncia. Óbvio, igual no português, gente. Ó, leitura, né? Caixa. É assim que a gente lê, né? Se a gente fosse escrever no papel mesmo da forma que a gente lê, a gente escreveria caixa. Mas a gente escreve dessa forma, né? Cela, mas a gente escreve cela. E tem as duas, na verdade, né? E do mesmo jeito no inglês. Ó, por exemplo, o CH em inglês, às vezes ele pode ter o som, né? O fonema K, K. Aqui no caso, que é o caso dessa palavra, chemist, quer dizer químico. Então o CH não é igual no português, né? Que tem o som de o chiado, né? Ou, por exemplo, essa junção de letras aqui, ó, vai criar somente um fonema, ó, que é o fonema O. Como é que se lê essa palavra aqui? Quem sabe o que significa? Filha, né? Quer dizer, e como é que lê? Lê daughter. Então, essa combinação aqui gerou somente o quê? Um fonema, que é o fonema O. Daughter. Certo? Aqui nós temos palavras com o mesmo, com o mesmo som, né? Que é si e si. Apesar que tem uma diferençazinha pequena, né? Mas, enfim, nós vamos chegar lá. E o no e o no. Também vocês podem perceber que o fonema, o som das duas palavras é bem parecido, né? Mas o contexto vai permitir que a gente entenda e não nunca confunda essas duas palavras, nem essas duas aqui, certo? Aí ela traz aqui também a questão da transcrição fonética, que é o que eu falei para vocês do alfabeto fonético. É isso aqui. Quem quiser olhar na internet aí pode, viu, gente? O International Phonetic Alphabet, ou Alfabeto Fonético Internacional. Se vocês procurarem dessa forma aqui, provavelmente vocês vão encontrar ele inteiro, completo, com todos os fonemas que a gente tem possíveis de um ser humano produzir. Eu acredito que, por enquanto, não é interessante a gente adentrar nisso, né? Seria um trabalho mais fonético mesmo. Então, eu recomendo vocês procurarem pelo o alfabeto fonético internacional em inglês, tá? Então, é o Phonetic Alphabet English, ou alfabeto fonético em inglês, para vocês terem a compreensão do que é aí o alfabeto, tá? E aí, pessoal, como que funciona esse alfabeto? Vocês vão ter lá, em cada letrinha daquela, né, que não é uma letra, é um fonema, tá?
que ela pertence a esse alfabeto, ela tem um som correspondente, que é o som que a gente produz, né? Então, vocês têm que, como eu falei anteriormente, vocês têm que aprender a separar a parte falada, a parte oral, da parte escrita, tá? O que a gente escreve é uma coisa. Por enquanto, vamos deixar o que a gente escreve de lado. Vamos só pensar no que a gente fala, certo? E da forma que a gente fala. Para isso, vocês vão ter atividade, né? Já vai estar online aí, a atividade já vai estar disponível na plataforma, ensinando vocês a pronunciar os fonemas que estão presentes na língua portuguesa, certo? E aqui ela mesma já fala, ó, isso deve ser confuso para você que pode nunca ter visto esses símbolos, né? Mas isso é apenas no começo. Depois de um tempo, você pratica e vai ficar fácil de entender, né? Então aqui ela tem um exemplo. Ó. This is an example of phonetic transcription. Este é um exemplo de uma transcrição fonética. Aí aqui embaixo, essas letrinhas esquisitas aqui, elas são a transcrição fonética dessa frase. Só que essas duas frases querem dizer a mesma coisa, pessoal. Elas querem dizer a mesma coisa. Só que essa frase aqui, ela está escrita de uma forma que eu vou saber pronunciar isso aqui, certo? De forma alguma, isso aqui é a parte escrita ou tem alguma relação com a parte escrita. Isso só é uma transcrição fonética da fala. Ó. This is an example of phonetic transcription. O que eu acabei de ler? Eu li isso aqui? Não. Eu pronunciei essa parte. Tá? Foi isso que eu pronunciei. E aí você tem os sons esquisitos, né? Por exemplo, esse aqui é um som que nós não temos no português, né? Que é o this. Ele é a junção do the com z, né? Z. É, mais ou menos, né? Para que vocês possam entender. E aí a gente tem esse som, esse this, the, that, tá? Is an example, example, tá vendo aqui? Example of phonetic, olha só, para vocês verem, phonetic transcription. Esse som, todos esses sons aqui, alguns, né? A maioria desses nós temos no português. Este aqui é clássico do português, né? Desculpa, do inglês. A gente não tem ele no português, tá? E aqui outra coisa que ela ressalta que também vocês podem olhar se vocês estiverem em casa, tá? Ou até mesmo online, né? Hoje em dia tem um dicionário online. Todos os bons dicionários exibem a pronúncia fonética após cada verbete. Isso é verdade. Se vocês entrarem lá no dicionário, olha aqui o exemplo que ela deu aqui, ó. Você tem a palavra phonetics, né? E entre essas barrinhas aqui, ó, né? Você tem a transcrição fonética da palavra, certo? Isso vocês podem olhar no dicionário de português, vocês vão ver que tem a transcrição fonética, no dicionário de inglês tem a transcrição fonética. Para que isso, gente? Isso é principalmente, ela serve principalmente para quem não é nativo daquela língua. Quando ele abrir o dicionário, né, ou pesquisar online, ele ser capaz de aprender a pronúncia daquela palavra sem ter que perguntar para alguém, certo? Até porque fica difícil, né? Você perguntar para alguém como que pronunciou a palavra que você não sabe pronunciar, né? É interessante, né? Então, no dicionário, você vai lá e procura, ó, fonética. Ah, significa phonetics. Ok. Aí você vai lá na parte em inglês, né? Aí você vai encontrar a palavra phonetics. E logo embaixo você vai encontrar o quê? A sua transcrição fonética. Certo, gente? Muito fácil, né? Muito simples. Aí vocês vão se perguntar, mas professor, eu não sei traduzir isso aí não, essas letrinhas esquisitas. Pessoal, isso aí eu vou mostrar para vocês na atividade.
tá? Vamos chegar lá, ok? Aí ela ressalta aqui, observe que a palavra não pode ser lida como se escreve, porque senão a gente leria como, pessoal? Phonetics. E o correto é algo parecido com o quê? Phonetics, né? Aí ela tenta escrever de uma forma que fique mais fácil para a gente entender, né? Apenas lembrando que o símbolo, né, significa a sílaba tônica, certo, gente? Então esse símbolo que vocês estão vendo aqui, ó, não dá para marcar. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Aqui, aqui. Fiz coisa errada. Ah, ela abriu aqui. Ótimo, então, melhor. Ah, vocês vão observar aqui, ó, que temos uma aspinha aqui antes do net. Por quê? Ela está indicando qual que é a sílaba tônica da palavra. Tá? Então, obviamente, isso é muito útil, né? Não sei se vocês lembram, mas a sílaba tônica é aquela sílaba na palavra que a gente coloca mais entonação, né? É a sílaba forte, né? Então, olha aí, ó. Phonetics, certo? Se a aspinha tivesse antes do for, essa seria a sílaba tônica. Se tivesse antes do x, então essa seria a sílaba tônica. Certo, gente? Então voltemos lá para o nosso texto, né? Aí aqui ela tem os sons das consoantes, né? Repare que a gente só tem aqui as consoantes, ó, P, B, K, né? G, S, V e por aí vai. Elas eu pronunciei agora em português, né? E aí nós temos então que pronunciar isso aqui em inglês. Mas no caso, pessoal, o que ela está mostrando aqui não é nada disso, né? São o que? Os fonemas mesmo, ó, consonant sounds. Tá? Ela está mostrando para nós então o que? O fonema, que aqui no caso seria P, B, K, G, e por aí vai, né? Aí alguns destaques aqui, né? Esse fonema aqui, ele também a gente não tem ele na língua portuguesa, né? Que é aquele do TH, não sei se vocês já viram, do think, né? Que ó, é uma mistura, ele está entre o S, né, e o S. Não é nem o nem o é o think. Esse aqui, né, é um difícil de dominar, né? E aquele que eu já mostrei antes do that, né? O the. Aí aqui ela dá alguns exemplos, ó. Parrot. Vou aumentar um pouquinho. Parrot. Aí tem p, flower, f, snake, thumb. Olha aqui, ó. Esse é o símbolo difícil aqui, né? O outro é o mother. Aqui a letrinha, o fonema, tá? Mother. Aí tem o chess, que a gente também não tem em português, né? Chess, que é esse t e o chess, certo? E esse finger, também finger, que ele é uma mistura do N com o G aqui, né? Com o G. Aí fica finger. O jazz também a gente não tem no português, né? Mas a gente conhece de Jonathan, de outras palavras assim, né? Que vieram da língua inglesa, né? J, j, certo? Os outros são comuns aqui da língua portuguesa, tá, pessoal? Claro, por exemplo, shower, mas ele é um som conhecido para nós, né? Um fonema conhecido para nós que é o sh, certo, gente? Então, eu recomendo que vocês pausarem o vídeo aí e tentarem pronunciar essas palavras, pelo menos o que? A sílaba que está, ou desculpa, o fonema que está destacado, tá? É o thumb, mother, chess, jazz e o singer. Esses fonemas não estão na língua portuguesa. Então, você foca neles e os demais é fácil, são fáceis, tá? Você consegue
pronunciar aí em casa sem nenhum problema, certo? Aí tem mais algumas atividades aqui. Por enquanto, eu vou encerrar que o vídeo já está com 20 minutos, senão fica muito grande, chato, né? No mais, vocês me procurem aí online no período das aulas, né? Eu vou estar lá disponível, tanto lá na plataforma quanto no WhatsApp. E vocês façam a atividade que eu vou colocar também lá na plataforma, né? Já deve estar na plataforma simultaneamente com esse vídeo. Certo, gente? Então, bons estudos para vocês e é isso aí.